Eu sou Cesócio Guimarães e você está no canal Escritura Comentada. Este é o vídeo de número 17 e nele estarei comentando o capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Nefe teve a visão da árvore da vida, seu primeiro impulso foi desejar saber o que significava. A explicação para ele veio em forma de uma visão. Lhe foi mostrado o nascimento de Jesus Cristo. Nesta visão, um anjo lhe disse: Eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Tu sabes o significado da árvore que teu pai viu? Agora Nefe sabia, pois lhe fora mostrada a maior expressão do amor de Deus por nós. Por isso ele respondeu: Sim, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. Quando pensamos nos atos amorosos de um bondoso Pai Celestial, pensamos em nossa criação como filhos espirituais. Pensamos na criação da terra. Pensamos no privilégio de guiar a terra e pensamos no grande plano de felicidade. No entanto, nenhum desses atos amorosos causou qualquer dor em nosso Pai Celestial. Porém, o sacrifício que Ele ofereceu para nos resgatar, esta é outra história. Para Deus, assistir seu unigênito ser maltratado, cuspido, açoitado e agonizando no Getsêmani deve ter sido um sacrifício quase insuportável. O elder Jeffrey R. Holland, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo para nossos dias, disse: Sou pai, e certamente um pai falho. E ultrapassa minha compreensão a dor que Deus deve ter sentido ao testemunhar lá do céu, da maneira que o fez, o profundo sofrimento e a crucificação de seu filho amado. Internamente, ele deve ter se sentido compelido a interromper toda aquela dor e enviar anjos para socorrer o filho, mas não o fez. Suportou o que viu, porque era a única forma de se fazer um pagamento salvador e vicário pelos pecados de todos os seus filhos, desde Adão e Eva até o fim do mundo. Sou eternamente grato pelo Pai perfeito e seu Filho perfeito, pois nenhum deles recuou-se e negou-se a beber a taça amarga, nem nos abandonou. Nós que somos imperfeitos, tropeçamos e tantas vezes erramos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o sacrifício pedido a Abraão, imolar Isaac. Eu fico a imaginar sua tristeza e a dor em sua alma ao ver o pequeno Isaac se despedindo da mãe, talvez até feliz porque iria oferecer um sacrifício ao Senhor na companhia de seu pai, não sabendo ele seria o cordeiro imolado. Imagino o esforço de Abraão para não mostrar sua grande tristeza naquela partida. Mesmo assim, ele levou seu filho até o altar do sacrifício. Eles subiram a montanha, juntaram as pedras e recolheram os galhos secos que queimariam o sacrifício. Finalmente chegou o momento. Isaac foi amarrado pés e mãos. Cuidadosamente ajoelhado sobre o altar, esperou pacientemente pelo fim. Como ato de despedida final,
ouso presumir que Abraão deu um beijo de despedida em seu filho, o abençoou, disse palavras de conforto e levantou a mão que empunhava a faca. Nem por uma fração de segundo duvido da angústia sobre a alma de Abraão. Seu filho morreria por sua mão, não fosse a interferência divina. Semelhante a Abraão, nosso Pai que está nos céus passou por todo esse sofrimento e muito mais. Porém, em seu caso, a mão que tiraria a vida de seu filho não foi detida. Deus amou seu filho mais do que Abraão amou Isaque. O Pai Celestial tinha consigo seu filho, o nosso Redentor, desde antes do início da eternidade. E ainda assim, permitiu que nosso Redentor, o Filho amado de Deus, descesse de seu lugar de glória e honra, onde milhões, milhares de milhões o homenageavam, para vir à terra em uma condescendência além de nossa compreensão. Ele veio para receber insultos, abusos e uma coroa de espinhos. Por mais que eu me esforce, não consigo ter uma compreensão real da dor de nosso Pai Celestial ou do sofrimento a que se submeteu o Senhor Jesus Cristo. Mas as Escrituras nos dão a visão dele ajoelhado em oração, com os poros de seu corpo escorrendo gotas de sangue como se fossem suor. A Escritura diz que naquele momento o sofrimento foi tão profundo que ele clamou a Deus pedindo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas, felizmente para nós, não foi possível. Eu te pergunto, que pai ou mãe ouve o choro do filho em apuros e não presta socorro e assistência? Que pai se nega a salvar seu filho que se afoga? Ou ainda, que pai ou mãe não correria para um prédio em chamas se lhe fosse possível salvar aquele a quem amam? Não podemos ficar parados e ouvir os clamores de nossos queridos sem que nossos corações sejam tocados. O Senhor não nos deu o poder de salvar a quem amamos, mas Ele nos deu fé. Porém, Ele tinha o poder de salvar. Ele amava Jesus Cristo. Ele poderia tê-lo salvado. Ele poderia ter-o livrado do insulto das multidões. Ele poderia ter resgatado quando a coroa de espinhos foi colocada sobre sua cabeça. Ele poderia ter o resgatado quando foi pendurado entre os dois ladrões. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Pai Celestial ouviu tudo isso, viu seu filho ser condenado, viu ele arrastando a cruz pelas ruas de Jerusalém, viu ele desmaiar sob o peso de sua carga. O Pai acompanhou toda a sua caminhada até o Calvário, viu seu corpo estendido sobre a cruz, viu os pregos cravados em suas mãos e pés, ouviu a cada golpe que laceraram sua pele, cada golpe que rasgou a carne, fazendo escorrer sangue de seu filho. Deus estava atento a tudo isso. Nada mesmo passa despercebido aos olhos de Deus. Abraão não precisou finalizar seu sacrifício. Isaque não teve que ser imolado. Deus o socorrera. Mas no caso de nosso Pai Celestial,
ninguém poderia impedi-lo de continuar o sacrifício. A faca não parou. O sangue de seu filho amado escorreu. Até que chegou o momento em que o Salvador, em sua agonia, completou o sacrifício que nos deu a vida, dizendo: está consumado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.